Stephanie, uma menina esperta e comunicativa que, apesar dos cuidados da madrinha, desapareceu em uma feira misteriosamente. Eu moro em Contagem. Aonde que eu moro atualmente tem 55 anos que eu moro lá. Eu sou casada e moro lá. E hoje eu sou aposentada. Eu trabalhei 32 anos como costureira, de carteira assinada. E hoje eu sou aposentada e eu ainda costuro muito. Eu sou feirante e mexo com feira, bancas de feira, vendo roupa, vendo em casa. Então essa meu... Tem filhos? Tenho, eu só tenho um filho único. Ele tem 38 anos, é casado. Ah, já tem 38 anos, é casado. Tem netinho? Meu filho. Tem uma menina de 12 anos, da idade da Stephanie. Como que é a sua vida hoje, depois de aposentada? Trabalho mais do que antes. Muito mais, dobrado de que quando eu trabalhava empregada. Porque costura ainda, trabalha na feira? Costura e eu levo para feira, vendo na feira, vendo em casa, ainda pego o serviço de fora, minha casa lotada de gente. Porque primeiro veio a Cláudia na sua vida, eu acho, né? Depois é que veio a Stephanie, ou as duas já chegaram? Não, a Stephanie veio primeiro. A Stephanie? Chegou na sua vida primeiro? Primeiro que... Conta pra gente então como foi. Olha, eu estava numa igreja evangélica num domingo. Era 8 horas da noite. E assistindo o culto, o pastor falou lá, explicando, lendo a palavra de Deus aí. E eu assistindo o culto, de vez em quando eu olhava de lado uma menina bem pequenininha, que olhava tanto para mim, para minha cara. Aí eu tornava, se eu olhava para o pastor, de vez em quando eu olhava de lado, tá que olhe para mim. Quando foi uma hora, perguntei para ela, por que você tanto olha para mim? Aí ela falou assim, queria um lanchinho, tô com fome. Aí eu falei assim para ela, espera o culto acabar, que não pode comer na igreja. A hora que acabar, eu te dou um dinheiro, você pede sua mãe para comprar um lanche ali para você, no mercadinho. Cadê sua mãe? Ela foi e apontou o dedo para mim, a mãe dela lá do outro lado. Aí nisso o culto acabou, eu comecei a dar, aí eu dei ela o dinheiro, nisso que eu tô dando, a mãe dela foi chegando. E falou assim, ela tá te pedindo dinheiro? Eu falei assim, não, eu quis dar. E nisso fui embora para casa e ela foi para casa dela. Não sabia onde morava, nunca tinha visto. Aí, de vez em quando eu via ela passando na rua com a mãe, aí eu chamava para chegar, ela descia na minha casa. Ali foi indo assim até que começou a ficar lá em casa e ficou morando comigo. Ela morou comigo, ela tinha 3 anos. Morou comigo até os 11, 10 e tanto, até os 10 anos e tanto, quase 11. Aí, e nisso, ela foi, voltou para Bocaiúva, foi para morar com a mãe, porque a mãe morava na minha rua e resolveu mudar para a terra dela, que é em Bocaiúva. Quando foi agora, não tem nem 2 anos, resolveu ir para lá, foi passar férias lá e resolveu ficar. Mas durante esse tempo ela ficou comigo, ela estudava, eu dava apoio para ela, dava o que precisava, sabe? Foi no colégio, acostumou, eu fazia a matrícula dela e tudo. Aí eu levava ela para feira. Quando era num domingo, uma mulher assim, eu cheguei na feira atrasada, porque tinha hora de chegar. Eu cheguei atrasada e comecei a expor roupa rapidamente assim.
Deixa eu só te perguntar um pouquinho, desculpa, a gente já vai chegar nessa parte. Queria só que você falasse mais um pouquinho da Stephanie na sua casa, com a sua filha, que tem mais ou menos tem a mesma idade dela, né? Como que era a relação das duas, como que isso era para você, né? Porque aí passou como se as duas também fossem suas filhas, né? Como se ela também fosse, né? Isso. Como que era a relação delas dentro de casa, entre as duas, com o seu esposo? Como que Não, vocês... ela era muito assim, pequenininha, engraçado. Aí eu tinha ela mais que filha. Ela era pequenininha, eu pegava ela assim nas duas mãos e rodava, saía rodando ela o quintal afora e ela gostava e falava assim, quero mais, aí eu ia rodando. E com isso ela gostava muito de mim, eu fui paiando amor nela, sabe? Gosto dela como se fosse minha filha. E meu marido nunca achou graça. Ele só fala assim, falei com você que arrumasse uma menina para nós, fica criando filha dos outros. Mas aí é só isso que ele falava, não ligava não. E aí foi se acostumando até dar no que deu. Agora, então, pelo fato de você ter um filho homem que é bem mais velho que ela, de repente, e o seu esposo falou isso, na verdade, você sonhava em ter uma filha mulher e de repente ela meio que fazia esse papel? Não, eu nunca sonhei em ter mais de um filho. Na realidade, nunca, não queria mais de um. Por quê? Porque eu, quando ganhei ele, eu trabalhava fora, deixava ele, os outros tomando conta, aquilo para mim era a pior coisa do mundo, deixar meu filho novinho por mão dos outros para tomar conta, sabe? Aí eu evitei filho e tive só um. Depois eu fui me arrependendo e até hoje eu sou arrependida de ter só um, porque um filho só é muito ruim. E depois, em falta minha, que todos nós um dia vai embora, né? Aí ele fica sozinho, sem família. Aí é o que mas aí eu passei adotei ela lá como minha filha, mas assim, por amor. Eu não é dizer que ela não tinha papel, passado, nada. E então conta pra gente como que foi o dia, o que aconteceu exatamente naquele dia. Ela estava então morando com você, né? Aí nisso ela foi morando, passava de ano e tudo, aí eu levava ela pra feira. Era todos os domingos. E tinha horário de chegar na feira, até hoje tem. Horário de chegar e horário de sair. Como eu já cheguei atrasada, eu cheguei apavorada e comecei a expor roupa, senão o fiscal pegava minha roupa e mandava eu ir embora. Aí comecei a pôr roupa, nisso chegou uma mulher assim e me deu bom dia e eu respondi bom dia. Só que eu dava uma olhada assim e tô aflita, trabalhando. Assim que eu cheguei, aí me deu bom dia, eu respondi. Aí me perguntou assim essa mulher, você é evangélica? Eu falei, sou. Ela me perguntou, de qual igreja? Eu falei, sou da Assembleia. E tô pondo roupa. Quando pouco, um homem, tipo você, assim, casado, que tem uma menina da idade dela, as duas meninas brincavam muito, assim. Por isso que eu deixava, assim, que é pertinho da minha banca. Aí, nisso ele falou assim para mim, olha aqui, você não tem medo da Stephanie sumir? Que eu olhei assim e falei, cadê ela? Ele falou assim, ela desceu lá para baixo. Aí eu olhei, não vi, e eu saí, larguei tudo para lá e comecei a gritar Stephanie para feira fora. Mas eu gritava na maior altura e os outros ficavam olhando para mim, cadê Stephanie? Stephanie estava longe, sumiu. Aí eu fiquei muito doida, sabe, lá assim, na hora eu já fui ligando para meu filho para descer, contei ele, liguei para minha sobrinha para ir guardar minha roupa que eu não ia pôr banca mais. E nisso meu filho desceu na hora, veio, chegou lá na feira. E quando meu filho chegou, eu já tinha ido na polícia, que lá fica a polícia andando. Aí fui na polícia, contei a polícia falou assim, e já começou a escrever, desenhando como que ela era, a roupa que ela estava e os calçados, tudo. E falou assim, para nós
rodear a feira, para cercar a feira, fazer um cerco ao redor da feira para ela não sair. Mas aí ficou assim, fez cerco, a guarda municipal e não achou nada porque já tinha ido embora, sumiu. Ali eu fiquei doida, né? Aí a polícia fez um boletim de ocorrência, levou eu, meu filho, me deu aquele papelzinho e pegou eu dentro da rapa e com meu filho e levou na casa dela, da mãe dela, que é perto, não é longe. Aí, para falar com ela, nisso a gente avistou a mãe dela e a polícia já foi contando assim, e aí voltou para trás, para a feira mesmo, para caçar, e eu fiquei tão doida. Aí, nisso, acabou, eu fui embora, eles fez o boletim, só fez o boletim, me deu o papel. Aí eu fui embora para casa. Só que eu fui embora para casa, mas eu não conseguia nada, eu não conseguia almoçar, eu não conseguia ficar dentro de casa. Eu fiquei assim, rodando, igual doida. Aí, né, eu fui embora para casa e fiquei andando o resto do domingo todo, assim, e eu fui no meu bairro todo catando igreja e dando o nome dela, mostrando o retrato, pedindo oração. E fui até em outros bairros. Aí quando foi de noitão assim, eu fui para dentro de casa, mas eu não conseguia dormir. Contagem, Minas Gerais. Líria conheceu Stephanie ainda pequena. Ela se tornou madrinha de Stephanie e acolheu a menina em sua casa com a permissão da mãe, Maria Cláudia. Líria é feirante e levava a afilhada ao trabalho. Num desses dias, ela se distraiu e Stephanie desapareceu. Mesmo vasculhando todo o perímetro da feira, a menina não foi encontrada. Líria teve auxílio da polícia desde o início e logo registrou um boletim de ocorrência. E ela ficou sumida 3 dias. Eu não conseguia dormir porque quando eu deitava na minha cama, eu pensava assim, quando eu estou deitada aqui, onde que a Stephanie está? Aí eu não conseguia dormir nada, nem um segundo, e nem comer nem nada. Aí quando fez 3 dias, era 3 horas da madrugada, eu escutei o gritinho dela na minha porta, a porta de vidro assim. Nisso eu dei um pulo assim e abri a porta, era ela, e ela rindo, ela morria de rir. E meu filho estava em casa, que esses dias ele ficou em casa comigo. Aí ele viu assim, comecei a fazer pergunta para ela, quem te trouxe aqui? Ela falava assim, sou João. E ria que rolava. Aí meu filho pegou e falou assim, não precisa perguntar mais, ela está dopada. Aí eu peguei e perguntei para ela, o que você tomou? Alguém te deu alguma coisa? Ela falou, o João me deu um comprimido. Aí eu mandei ela entrar, né? E nisso a gente ficou conversando com ela lá disfarçado. Quando o dia foi clareando assim, o meu filho, eu falei assim, corre na padaria e vai e traz pão para nós enquanto eu vou fazer café. Rapidinho antes de eu nem fazer o café, meu filho já estava chegando com pão e foi saindo, não esperou o café e falou assim para mim, eu não vou esperar nada, vou embora antes que as coisas engrossem. E foi embora. Mas aí antes dele ir embora, eu falei para ele para ligar para a polícia, porque eu fiquei foi assim. Na segunda-feira, a mulher pegou ela no domingo. Quando foi na segunda-feira cedinho, eu chamei a mãe dela e saí com ela. E fui direto para a Record. Aí eu cheguei na Record, eu assustava todo mundo. Tem uma secretária lá na frente, assim, que fica atendendo. Eu falei para ela assim, me socorre, tem dó de mim que eu preciso de socorro. Aí ela perguntou, o que aconteceu ali? Eu fui falando e já fui mostrando o retrato da menina, contei o que aconteceu, que ela foi sequestrada, mas
na minha cabeça eu tinha que foi aquela mulher que me deu bom dia e que me perguntou se eu era evangélica que sequestrou ela, e foi essa mulher mesmo que levou ela. Aí eu cheguei na Record e pedi eles socorro, que me ajudasse, e com o retrato dela na mão pedi que pusesse o retrato dela na televisão para ver se a menina aparecia. Aí nisso, de repente, depois eu com a mãe dela, e levou a gente para a Polícia Civil. Aí contou tudo porque precisava de ordem da Polícia Civil para pôr o retrato dela na televisão. Aí ficamos o dia inteiro na polícia, entrevistando. Nessas alturas, na segunda mesmo, enquanto a gente for na polícia lá o dia inteirinho, Carla Reis já tinha dado ordem na Record para pôr o retrato dela. Quando foi meio-dia, passou o retrato dela no balanço geral. Aí falava e fazia, eu não via, eu nem em casa estava, eu estava na Polícia Civil. Aí o Mauro Drummond mostrava o retrato dela e falava: quem tiver com essa menina, entrega ela, porque senão você vai lavar. Aí passou 3 dias, durante esses 3 dias, a Polícia Civil buscava eu, a mãe dela, para entrevistar, levava nós em casa, buscava o pai dela também, mas a gente não via uns aos outros. Aí quando foi na quarta-feira, o homem levou ela e entregou lá no meu portão. Tem um portão longe, assim, da minha casa. Minha casa é mais embaixo, no meio do lote. E falou para ela assim: desce correndo. Aí quando ela falou que o Sr. João me trouxe, eu corri lá no portão, não tinha ninguém, era 3 horas da madrugada. Aí quando meu filho foi, o dia amanheceu, ele foi, buscou o pão, e eu pedi ele, liga para a polícia. Aí que eles pediu, né? Porque a gente estava indo todo dia fazendo entrevista. Aí a polícia falava assim para mim: qualquer coisa você liga para nós. Aí nisso que ela apareceu, meu filho foi e ligou para a polícia lá, Polícia Civil. Aí quando meu filho comprou o pão para sair de manhã e foi saindo, já estava enchendo de reportagem assim, e foi encheu lá a minha casa, num lote grandão, encheu o lote de reportagem de todas as redes, tampou minha rua toda de gente. Aí e foi fazendo assim, que até dar no que deu. E o que você estava fazendo nessa madrugada que ela chegou em casa? E o que aconteceu? Tocaram a campainha, bateram no portão? Você ouviu ela chamando? Não, o meu interfone estava com defeito. Só dei tanta sorte, mas muita sorte, que tem um portão e a gente chaveia o portão todo dia, na beirada da rua, que só quem mora lá que sai, não tem jeito de ninguém entrar. Aí, neste dia, foi esquecido de chavear o portão. Aí, o homem chegou com ela na beirada do portão de carro, ele trouxe ela de carro. E desde que ela foi para minha casa, que ela era novinha, eu sempre ensinava ela falando, antes dela ir para a escola, aprender a ler, nem nada, eu ensinava ela meu endereço. Eu falava assim, é rua tal, que eu moro aí, falava o nome da rua, o número, a cidade, tudo. Por quê? Pelo motivo de eu levar ela para a feira e já se acontecesse ela ficar perdida, qualquer coisa assim, ela sabia meu endereço. Então, desde que ela morava comigo, novinha, uns 3 anos, ela aprendeu de cor minha cabeça. Aí, quando o homem foi para levar ela, desceu com ela de carro. Aí perguntou para ela, eu vou te levar em casa, você sabe o seu endereço? Ela falou, sei.
Aí ela diz que ele foi falando, perguntando a ela e ela foi falando. Então é nessa rua aqui que você mora, ainda passou dentro da feira, onde que você pegou ela, né? Porque passa, aí é o caminho. Aí falou assim, você conhece aqui? Ela falava, conheço. Aí passava primeiro na casa da mãe dela, assim, a rua passava, a mãe dela morava assim, e a minha casa bem mais longe depois. Aí ela falou para ele, este homem, aqui ó, minha mãe mora aqui. Aí ele perguntou para ela, você quer ficar na sua mãe ou na casa da Líria? Ela falou assim, eu quero ir para casa da Líria. Aí ele foi, deixou no portão, por sorte, né? O portão tinha sido esquecido de ser chaveado. E ele falou para ela, desce correndo. Aí quando eu corri no portão, o portão estava mesmo deschaveado, né? Porque ela desceu. Se não tivesse deschaveado, não tinha como ela descer. E não tinha ninguém lá, porque ele não queria que ninguém reconhecesse e visse ele entregando ela. E o que ela falou que aconteceu durante esse período que ela ficou, os 3 dias que ela ficou fora? Ela falou, ela a gente perguntei tudo para ela, eu, meu filho. Aí ela falou assim, não podia assistir televisão, a casa de 2 andares, embaixo era a cozinha, e em cima era o quarto do senhor, mais essa senhora que sequestrou ela, e tinha uma moça. O quarto da moça era em frente ao quarto do homem, mais a mulher. E o quarto, aí dormia de porta aberta, tanto ele, mais a mulher, como a moça, não fechava a porta. E a cama da moça era grandona, uma cama de casal grandona. Aí eu perguntava para ela, e aonde você dormia? Com a moça, na cama dela. Aí quando falou assim, meu filho falou assim, mãe, chega, não precisa perguntar mais, que a moça estava dormindo numa cama grande à toa, não era, né? Era para fazer coisas erradas. Aí, nesses dias, ela ficou dormindo com a menina na cama, mas graças a Deus não aconteceu nada com ela. Eles entregou ela na minha casa e fez exame, a polícia, tudo, a polícia civil, eles são muito preparados. Levou ela, eles não mexeram no corpo dela, não tocou nela em nada. Que a moça foi pega depois, né? Ou a família foi pega, inclusive a Stephanie aí, deixa eu te falar, aconteceu que entregou ela na minha casa. Daí 3 dias, eu recebi um telefonema perguntando o meu endereço e tudo, meu telefone. E é uma pessoa da igreja, conhecida minha, que me ligou, que alguém ligou para essa dona da igreja, pedindo ela o meu endereço, meu telefone e tudo, que ia denunciar a mulher que sequestrou ela na polícia, porque conhecia, essa mulher é casada com o irmão dessa mulher, e não gosta dela porque são de família ruim. Entregou a cunhada dela, entregou o endereço, deu o endereço da polícia. Na mesma hora a polícia foi lá e descobriu e prendeu a mulher, prendeu o homem e levou a moça que morava com eles. A moça tinha 24 anos, que ela tinha matado a mãe dela para ficar com ela, essa menina novinha. A mãe dela matou a mãe dela, uma moça de 24 anos. Matou a mãe dela, ela era novinha para ficar com ela. Isso passou tudo no jornal. E a menina já tinha 24 anos. Aí a polícia foi, pegou a moça, internou a moça. E depois ficou um tempo internada, a polícia procurou a família da moça,
tia dela e entregou ela às tia dela. Eu cheguei a conhecer a moça por isso e 2 tias dela. E aí daí 1 ano teve uma audiência comigo no fórum, sabe? Aí quando eu saí da audiência, assim, primeiro entrou a Stephanie, conversou, o juiz todo, depois chamou eu. Aí quando a Stephanie foi saindo da sala do juiz para nós sair, a Stephanie abraçando uma moça, beijando, abraçando a moça. Aí, quando eu pergunto, Stephanie, quem é essa? É conhecida sua? Aí ela falou o nome da moça, falou, lá onde que eu estava, que eu fui sequestrada e tudo. E a moça toda assim, parece que ela estava traumatizada e diz que ela ficava, né, a mulher deixava... Ela foi criada em cárcere privado. E é verdade, porque durante os dias que a Stephanie esteve lá, lá, foi 3 dias, né? Nenhuma das 2 podia abrir porta, nem atender telefone, nem ver televisão. Elas ficavam lá, ela até gostou, mas disse que ficava brincando de joguinho na internet o dia inteiro, mas ver televisão nada não podia, para não ter acesso a nada. E a moça a mesma coisa. Então, cárcere privado, né? Aí eles prendeu ela. E nesse dia que eu tive a audiência, daí 1 ano certinho, eu tive uma audiência no juiz com fórum e a moça estava lá que ia entrar também, e essa mulher que sequestrou a Stephanie, que criava essa moça até nesses 24 anos, quando eu estou na sala do juízo, assim, antes de eu sair assim, entrou essa mulher toda algemada, com um monte de polícia, o homem também algemado. Para mim foi assim... uma luta, foi muito difícil, eu ver esses trem tudo na minha frente, né? Aí... E essa moça, ela morava com essa mulher quanto tempo mesmo? A moça tinha 24 anos e ela passou tudo no jornal, né? Ela matou a mãe dessa menina, a menina disse que ela não tinha 1 ano ainda. Matou a mãe dela para ficar com ela e ela já tinha 24 anos. Aí, nesse dia, eu vi essa moça, fiquei conhecendo uma moça bonita. E tinha 2 tias dela, uma de um lado e outra do outro. Foi levar ela, porque tudo ia para a sala do juiz para contar tudo que passou. Stephanie foi devolvida pelos sequestradores. Ela estava bem de saúde, sem marcas de agressão, mas aparentava sinais de ter sido dopada. A mídia continuou a falar do caso. A irmã de um dos sequestradores, ao saber da notícia, reconheceu a menina e denunciou os criminosos. Os sequestradores eram um casal que morava na Grande Belo Horizonte. Eles tiveram a audácia de registrar a menina em cartório. Líria acredita que os sequestradores devolveram Stephanie devido à grande proporção que o caso tomou depois da ampla divulgação na TV. A justiça foi feita. Os sequestradores não saíram impunes. Eles foram para a cadeia. Hoje, Stephanie mora em outra cidade com sua mãe, Maria Cláudia. Ela guarda com carinho os anos que passou com a madrinha Líria. O susto do sequestro ficou no passado, como uma memória ruim que será apagada pelo tempo.